Case aqui na voz, seja bem-vindo ao canal. Bom com vocês aí. Hoje aqui quarta-feira, quase 4 horas aqui da tarde. Resolvi umas paradas que eu tinha para resolver aqui de manhã. E agora na parte da tarde resolvi tirar um tempo aqui para estar gravando conteúdo aí pro canal. E nós tá trocando essa ideia aí. Para nós trocar essa ideia eu vou bolar aquele big. Você que tá aí do outro lado aí, pega seu café, seu chimarrão, sua bebidinha aí para nós poder trocar essa ideia aí na moral. Fechou? Falar sobre algumas paradas aí que eu fiz, que deu resultado pra mim, nós trocar essa ideia aí, quem sabe eu aprendo um pouco aí com vocês postem no comentário e aí vocês levam algo relevante dentro dessa ideia que a gente tá trocando aqui, pra melhoria de todo mundo, fechou? Vou bolar aquele big aqui, dar um jeito de colocar essa câmera aqui em algum lugar aqui, pra ficar bom e ficar um áudio legal. Tô sem microfone, tá só o microfone aqui do próprio celular, tá gravando e é isso aí, espero que o áudio saia bom. E a imagem também, tô muito sem equipamento para poder estar gravando, mas vou gravar aqui do jeito que dá, pra gente poder desenrolar aí esses conteúdos aí, fechou? Acho que é isso aí, rapaziada. Tá pegando bom aí, tá uma claridade da hora. É isso aí, pega aqui, ó. Vamos tomar um café preto. Dependendo de como você pega, a pessoa não vai saber se tá cometendo crime ou não. Café preto. Pode crer. Cafezinho, vou bolar aquele bigzinho aqui agora. E é isso aí, rapaziada. Apesar de quase não estar com muito vídeo no canal, esse aqui tá sendo o segundo vídeo no canal. Tô gravando esse vídeo aqui sem nem mesmo ter postado o primeiro ainda. E pra mim tá legal, tá no início, mas tá uma coisa mais leve, tá uma coisa mais dinâmica e eu acredito que dá pra mim tá dando continuidade em relação a isso aí, que é justamente uma das paradas que a gente vai poder estar falando hoje. Que é sobre várias coisas que aconteceram comigo mesmo pessoalmente e coisas que eu passei desde 8 anos pra cá, 6 anos pra cá, coisas que realmente mudaram muito a minha perspectiva de vida, o jeito de olhar o mundo, de uma forma diferente e através dessa forma diferente a gente conseguir achar a parte individual que eu acredito que cada pessoa tem e através desse individualismo de cada um a gente consegue criar coisas e realizar coisas que a gente não conseguiria de outras formas, né? E até a gente consegue entender também porque várias coisas que a gente queria que se concretizasse acabou não se realizando para dar espaço para outras coisas, mas é sobre isso que a gente vai trocar essa ideia hoje e é isso. Tô aqui a sacolinha misteriosa, falar aqui do bom. Não vou deixar o vídeo muito grande não, rapaziada. Eu vou fazer aqui rapidinho aqui. E eu vou dar uns tragos pra vocês, já volto. Nossas florzinhas aí. Fechou? Essas florzinhas. E o tabaquinho que nós dá uma misturada também. Fechou? Não vou tá falando muito não. Vou fazer aqui, dar uns tragos pra vocês, nós já achamos no livro. Só pra adiantar, ó, ela vai comentar sobre esse danado aqui hoje. Olha a situação que o rapaz tá. Isso aqui foi presente, rapaziada. Isso aqui foi presente que eu ganhei. Já tem, acho que mais de ano que eu ganhei. Anos, né? E pra mim, depois que eu recebi isso aqui, muita coisa pra mim foi conteúdo que tem aqui dentro, pra mim é de grande importância. Eu acredito que não só pra mim, até porque, se eu não me engano, ele é um best-seller, mais que best-seller, né? Porque você sabe que um livro para ser best-seller tem que ter mais de 5 milhões de cópias vendidas. E esse aqui ultrapassou, assim, tem muito mais do que isso. Então, é um livro que chega a isso aí, algum resultado ele proporcionou na vida de alguém e alguma transformação também. Inclusive, não na minha, o próprio livro não mudou a minha vida, mas o meu interesse de querer estudar e encontrar esse livro para estudar e conseguir ter a percepção do conhecimento que ele quer passar pra gente, pra mim no caso, eu consegui entender e foi uma coisa muito da hora. Fechou? Ah, foi aqui, rapaziada. Só uma perninha de grilo mesmo. É isso aí. Tacar uma brasa ali e na parte pra esse conteúdo aí. É isso aí, rapaziada. Tomar mais um gole aqui. O que era brasa tá na mente. E no dia
só um digestivo. Rapaziada, pra falar a verdade, eu não abordei assim, um tema específico do livro pra falar, porque não é um clube do livro, né? É só usar ele como referência sobre algumas coisas que deram certo, algumas coisas que tem aqui que eu levo pra minha vida e quero compartilhar com vocês. E acredito que quem se identificar pode acatar as ideias também trocadas aqui. Demorou? Ó, já cheguei a ler esse livro umas 6 vezes ou mais. Cada vez que a gente lê, tem até uma explicação para isso, né? Porque tudo é percepção. Você lê 2, 3 páginas e você pode ler aquelas 2, 3 páginas ali durante vários anos. Só as 2, 3 páginas, mas dependendo da situação que você está passando ou que você se coloca, quando você for ler aquelas 1, 2 páginas novamente, você vai ver algo que você não tinha entendido ainda. Então um livro desse com 200 e poucas páginas tem muita coisa pra gente poder absorver dele. E assim, rapaziada, é uma das coisas que tanto o autor do livro, né, como Napoleão Hill, fala, e tantos outros também, Bob Proctor também, ele fala muito sobre isso. Uma das coisas assim, bem importantes do livro que eu peguei, ele explica no livro que tem as filosofias para o sucesso e 13 princípios, né? Uma das coisas assim que ele explica que é bem técnico, e ele ensina técnicas e várias outras coisas aqui no livro, e para você entender uma boa parte do livro, você estudar por fora e ver outros conteúdos de outros escritores também e palestrantes também, que você consegue entender, até porque muitos desses palestrantes também consumiram o conteúdo do Napoleão Hill, que tem não só esse livro como best-seller, mas tem outros também que quem sabe futuramente nós pode estar trazendo no canal também para a gente poder estar trocando ideia. E o que acontece? Uma das coisas assim, bem fascinantes que eu acho aqui dentro do que ele explica aqui da teoria dele e de outros também, que juntando todos dá um sentido só, às vezes com nomes diferentes ou coisas diferentes, mas dentro de um conjunto só de coisas. E o que ele explica aqui é o contexto da autoimagem, né? Como você se enxerga no mundo. Como você vê o mundo é basicamente como você se enxerga, né? Mundo preto, mundo colorido, mundo divertido, mundo triste, o mundo é assim, o mundo é assim. Então, na verdade, esse apontamento que a gente faz para fora, a gente só consegue apontar aquilo que a gente percebe de alguma forma, e a gente só consegue perceber aquilo que a gente tem enraizado também, certo? Então, como você vê o mundo é como você vê você mesmo. Fascinante que eu vejo tanto ele como Bob Proctor falar sobre o poder da autoimagem, né? Como você se vê, e muito importante também é como você acha que as pessoas te veem, né? E às vezes você tem uma percepção que as pessoas te veem de uma forma e as pessoas te veem de uma forma totalmente diferente. E aí no final das contas você nem é aquilo que as pessoas acham que você é, e muito menos aquilo que você acha que as pessoas acham de você, porque você não consegue se expressar e não consegue ser você mesmo, porque isso é o princípio da individualidade. Mas quando você trabalha essa autoimagem de uma forma boa, de uma forma positiva, e sempre você consegue trabalhar essa autoimagem em prol de algo que você quer, porque o contexto da autoimagem é uma transformação interior, né? E aí essa transformação interior vem para agregar. Agregar em quê? Agregar em fatores que você não consegue resolver, você não consegue lidar, certo? Porque imagina comigo, você quer algo, isso é relativo para cada um, quer sucesso para um não é sucesso para o outro, mas você quer algo, acredito que todo mundo quer algo. Pode ser material, pode ser espiritual, todo mundo está à procura de algo. E o que acontece? Dentro disso, quando você se vê e perceber que para você chegar naquele ponto que você trabalhou para chegar, você não é o mesmo que decidiu chegar lá. Você é aquele que realizou, não aquele que
desejou, mas o desejo foi importante, porque senão você não chegaria lá. Mas o processo entre você querer, desejar e realizar é um processo, certo? Mas quando você atinge o objetivo, aquela pessoa que atingiu o objetivo, ela sim era a pessoa que você queria se transformar desde quando você sentiu aquele desejo, aquele impulso por aquilo que você quer. Porque a única maneira de você sentir que algo é seu é aquilo sendo seu. Se você joga essa perspectiva para o futuro, que você só vai sentir que aquilo é seu futuramente, você nunca vai ter aquilo. Porque é igualmente já vai aqueles barcos que chega lá e fala assim, ó, cobrado só amanhã. Ou é fiado só amanhã. E você chega amanhã, fiado só amanhã também. Então é quase que a mesma promessa, sabe? É, 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 você nunca joga para o futuro, porque o futuro é uma projeção mental, né? O futuro é uma projeção mental. Imagina comigo agora que você está aí, você tem tá aí na sua casa, tá, sei lá, no seu trabalho. E ao mesmo tempo que você tá, se tiver outras pessoas ou não, você tanto tá aqui nesse plano como você tá no plano superior, que é o plano das ideias, o plano dos pensamentos, que todo mundo tem, né? Inclusive quando a gente dorme, a gente sonha trabalhando justamente isso que a gente passou o dia meditando, digamos assim. E aí o que acontece? Se você tem esses dois planos e você sentiu desejo por algo, você quer realizar algo, aquilo já tem um ponto. Seja ele já estando material para você ou ainda não, certo? Mas ele já existe em algum sentido, seja na sua ideia, ele existe, mano. Ponto final. Ele existe. A sua vontade e o seu desejo, ele vai se intensificar em prol de materializar aquilo na sua vida, na sua realidade, seja um conforto para a sua família, seja melhoria no geral. Acredito que é o que todo mundo deseja. Mas para aquilo acontecer, você tem que estar. Aí a gente entra numa coisa que ele explica muito também, que é a frequência, né? Você tem que estar em ressonância com aquilo. Hélio Couto fala sobre isso também. Você tem que estar em ressonância com aquilo. A pessoa que resolve o problema, ela não é a pessoa que criou o problema, ela é a que resolveu. Certo? Então, é impossível você querer resolver um problema da mesma forma com que você criou aquele problema. Então, se você quer sair de uma situação, é quase que impossível você sair daquela situação da mesma maneira com que você gerou ela. Você só consegue sair daquela situação não tendo mais ela na sua vida. Parece papo de maluco, né? Mas essa é a ideia. Então o que eles falam? Eles falam muito sobre o poder da autoimagem. Quando você deseja, a pessoa deseja uma coisa da hora e tal, individual para cada um, mas ela se vê lá naquilo que ela conquistou, feliz, com as pessoas, seja familiar ao redor, amigos ao redor, e ela se vê daquela forma ali, da hora. Aquilo ali, consciente ou inconscientemente, interfere no subconsciente da pessoa, nas crenças das pessoas, no comportamento em si da pessoa, na forma de falar, na forma de andar. Porque, assim como ele explica o poder do subconsciente, que ele não interfere o que é real e o que não é real, quando você vai para o plano das ideias e você estimula aquilo que você quer, certo? De uma forma com que você esteja vivenciando aquilo ali, aquela parada ali, mano, ela vai vir sutilmente, tá ligado? O seu desejo por aquilo ali se intensifica porque você vai criando prazer em prol daquilo, certo? E aí muitas coisas vão mudando na sua vida. Só que o que acontece durante esse processo, né, que a gente tá falando sobre o processo? O processo é porque muitas coisas podem acontecer que você jamais imaginaria que aconteceria. Coisas ruins pra você, não que a situação seja ruim, mas aconteceu na sua vida uma coisa que você não desejaria, então para você foi ruim aquela situação, mas fazia parte do processo. Então vem uma fase assim de várias coisas acontecendo na sua vida, seja tipo assim, o final de um ciclo se encerrar mais rápido, então se você tiver muita coisa ali de pendência que você tem que, cara, aquilo ali vai se fechando, certo? Se você tiver gente no teu pé que não agrega em porra nenhuma,
Aquela vai embora, você querendo ou não querendo, a pessoa vai embora, você vai se afastar, alguma coisa vai acontecer porque isso muda, cara. Isso muda. E não só através desse livro, mas através de muitos outros estudos, de neurocientistas, de físicos, né? Que através da própria ciência eles tentam explicar uma coisa que a gente como ser humano não consegue explicar, né? Que é essa parte divina em nós, que a gente não tem explicação. Nosso intelecto, nossa forma de enxergar o mundo é limitada, então a gente quer ter palavras, quer ter explicações para algo que a gente não consegue entender. Então cada um põe a sua crença em tal, sendo que a fé é individual para cada um, certo? Só que a partir do momento que você se enxerga como aquilo que você quer, você é aquilo. Só que a briga tá em você aceitar se você é aquilo do momento presente ou se você é aquele do objetivo realizado. Porque tem uma diferença muito grande. A partir do momento que você entender que isso muda suas ações e a sua ação diária muda, o jeito de se comunicar muda, o jeito de interpretar as coisas muda, você ressignifica coisas do passado, o seu passado muda também. Porque quando você vê que você muda no presente, é porque você ressignificou muita coisa do passado. Porque se você ler sua história e continuar dando o mesmo sentido para ela, você vai continuar sendo o mesmo. Agora, se você ler sua história e o sentido, o significado que você deu para cada situação foi diferente, obviamente a sua história muda. E já passou. Assim como coisas que você deseja, que você quer realizar, que você quer materializar, que você se esforça para aquilo poder acontecer, você tem que entender que o seu esforço atual é o que gera aquilo ali. Então não tem um plano futuro para aquilo poder acontecer. Tudo está acontecendo no aqui e agora. Ok? E você entendendo isso é uma forma de agradecer, né? Porque quando você agradece, você não agradece por algo futuramente, você não agradece por algo que já passou. Se você está agradecendo agora, você está sendo grato agora. Então eu sou grato pelo que eu tenho agora. Então você intensifica essa gratidão em prol da realização que você já conquistou, certo? Isso aí é coisa de lei da atração? Eu não sei, mano. Você chama como você quiser. Lei da atração, lei de não sei o que, não sei. Uma coisa é fato, você só vai conseguir entender quando você fizer por conta própria. E você mesmo vê suas coisas acontecendo. Uma coisa que eu sei todos nós temos um processo de amadurecimento. E não é só da criança para o pré-adolescente, do pré-adolescente para o adolescente, do adolescente para fase adulta, digamos assim, né? Você tem vários processos de amadurecimento. As situações que vão chegando na sua vida, elas vão te amadurecer, trazendo mais amadurecimento, experiência e elas ajudam de certa forma. Uma pessoa que, sei lá, viajou o mundo, mano, ela tem uma experiência. Uma pessoa que nunca viajou o mundo e, sei lá, sempre morou na cidade dela, ela tem outra experiência. Quer dizer que essa pessoa quer mais do que a outra pessoa? Não. Quer dizer que ela tem uma experiência diferente daquela pessoa. Só que essa experiência que ela tem pode trazer algo para ela diferente do que aquela pessoa pode trazer para a vida dela também. Porque é tudo uma projeção de consciência. Se você tá inteirado com aquilo, tudo gira em volta daquilo. Suas ações diárias, com quem você se comunica, conexões que você faz. Então a sua autoimagem começa a mudar a partir do momento que você entende que o desejo por si só não traz resultado. O desejo por si só não traz resultado. Você tem que usar o desejo para intensificar tão forte a chama daquilo que você quer, mano. É quase que uma obstinação por aquilo, que as suas ações, a sua forma de pensar, ela se modifica, ela se modela. As suas crenças elas mudam em prol de algo. Então, isso quando você fala, mas eu ainda não conquistei aquilo. Cara, mas tem várias formas de você ver se você conquistou aquilo ou não. Tem.
A pessoa quer ter não sei, mano, um imóvel próprio, quer fazer uma viagem, quer comprar um carro. Desde o momento que ela decidiu fazer aquilo, independente das circunstâncias da pessoa, aquilo está se materializando. Aquilo já está acontecendo. Porque é no momento agora. Você acha que você vai acordar e tua vida vai... mudou de vida. Não, mano. Tudo está acontecendo agora. Só que quando você tem essa percepção de que tudo está acontecendo agora, você não fica ocioso, não fica ansioso por algo que pode acontecer. Por achar que você não está participando da materialização, da realização. Porque a fé sem ações são mortas, mas se você está agindo e está tendo fé, e a fé tem que ser em prol daquilo que você quer e tem que ter uma coerência em tudo, para aquilo ali, ponto final da coisa, sacou? Você tem que entender que tudo já está acontecendo agora. Então, se você já está no processo, mas eu quero uma casa e nunca nem corri atrás, você quer? Quero. Alguma coisa vai ter que estar acontecendo agora, porque o cara que vai te vender a casa, ele está vivo. A casa já existe. Se não existe material para comprar e construir, existe. As lojas de material de construção já existem. As pessoas que vão conversar para te vender a casa, corretor, imobiliário, já existe e já estão atuando. Você existe, o dinheiro para comprar existe, não está na sua posse. O que o desejo, a intensificação, ela consegue fazer? Consegue criar estratégias, planos definidos que você por si só, pelo seu intelecto, não consegue criar esses planos para que aquilo ali se materialize de uma forma muito mais leve e com que combine com você. Fechou? E assim, resumindo muito, que eu também não quero deixar o vídeo muito longo, mas é isso. Então, através da sua autoimagem, como você se enxerga, como você vê muita coisa sobre você mesmo, sabe? E essas coisas mudam muito. Quando você consegue clarear um propósito na sua vida em prol de algo que você quer, você dá um sentido maior para aquilo, e todas as pequenas outras coisas é como se formasse um quebra-cabeça para poder formar aquilo ali que você quer. Certo? Agora, quando você não tem aquele ponto, você vai formar o quê? Uma peça para um lado, uma peça para outra, a pessoa passa 2 anos numa parada, passa mais 1 ano em outra coisa, e aí acha que nada na vida dela dá certo, sendo que ela nunca teve uma coerência, certo? Nunca teve um desejo, nunca teve um propósito, uma predisposição para aquilo. E aquilo que ela quer tem que ser uma coisa não só por dinheiro, não só por prazer, tem que ser uma coisa que ela entenda que ela não vai morrer agora, certo? E se ela morrer, ela morreria feliz. E se ela viver a partir de agora, ela vai viver feliz. Por quê? Porque o que ela faz é o que ela quer. O que tu quer fazer? Essa é a pergunta. Você quer o quê? Então, tem uma história não, e tal, aldeia de índio, povos, né, as comunidades, cada uma ali diferente. Então, vários locais e tal. Quando essas comunidades, essas tribos não conseguiram mais se agrupar, porque elas pensavam diferente, tinham culturas diferentes, falaram, a gente vamos visitar fulano, mas terra de sapo e de coca com ele. Fechou? A gente não né, tem os princípios dele, acabou. Por quê? Porque eles se formavam como um campo ali para defender aquilo, defender a cultura deles, defender o modo de vida deles. É o jeito que eles querem viver. Quando você decide o que realmente você quer para você, você tem que entender que você é a própria pessoa que deseja e a própria pessoa que defende o que tu quer. Você é a representatividade do seu objetivo. Ninguém mais mano. É tu, tá ligado? Então, tipo assim, você tem por obrigação, já que tá vivo, certo? E que a vida é uma maravilha, e que já que a vida não é um mar de rosa, vamos desfrutar ela o máximo possível. Então, tipo assim, cara, você é a própria representatividade daquilo que você quer, seja na sua forma de comunicação, na sua forma de agir, tá ligado? Seu jeito, sei lá, mano, de ver o mundo, de interpretar as coisas. Porque quando você entende que você é isso, você dá significado para tudo isso. Você não faz qualquer coisa por fazer. Tem que ter um sentido. Vai ficar chato? No começo sim, até isso ficar automático e ficar por conta própria.
Depois você vai se pegar fazendo coisas que fala assim, caraca, velho, eu me desenrolei naquela parada ali que eu achei que eu nunca seria capaz de fazer aquilo ali, eu fiz, tá pronto, já tem tempo que foi. Acabou. Por quê? Porque você fica capacitado para aquilo. Imagina que a visão é um quadro geral, mas dentro desse quadro geral tem micros para formar aquela imagem, né? E dentro de cada micro quadradinho dessa que porta aquela imagem, já viu aquele telão que monta os quadradinhos e forma um telão inteiro? Pois é, se você dividir todos, cada quadradinho daquele contém um pouco do telão inteiro, ok? Então, quando você começa a se imaginar e se ver lá, você vai dando imagens para esses micros quadradinhos e eles vão formando uma coisa maior. De uma forma assim que consiga entender. Parece coisa de maluco? Eu não sou doido. Doido é você. Tá ligado? Então, tipo assim, o individualismo é uma coisa sua. Eu acho o seguinte, tem uma coisa geral que todo mundo vive. E todo mundo tem que ter ciência do que acontece dentro da sociedade, papapá, as convivências, como que viver, parar lá, trabalho, beleza. Uma coisa que todo mundo tem que se acordar pra gente não voltar às guerras anteriores, certo? Então a sociedade tem que se manter bem dentro dessa parte, fechou? Ok, beleza. Mas a forma de você ver o mundo é individual. Você pode estar no mesmo lugar que várias outras pessoas, mas cada pessoa tá vendo aquilo ali de uma forma diferente. Para cada pessoa foi um processo diferente para chegar ali. Às vezes a pessoa se amargurou tanto que quando chegou lá no lugar que era um lugar pra ser maravilhoso, a pessoa tá indignada da vida, mano. E ela chegou lá, ela tá lá no lugar, mas porra, tá puta da vida. Então, o processo é mais importante do que a finalidade, na verdade. Entendeu? E até porque o processo é o que constrói o caráter, é o que constrói a percepção de ver as coisas, é o que dá entendimento também. Porque sem um processo você faz o quê? Você sai daqui e pula. Igual o cara do Rio lá. O cara, pô, vendia as paradas dele lá, os doces dele, o picolé, ganhou 70 mil, no final de semana o cara estourou o dinheiro. Né? Saiu daqui pra cá, não sabe o que fazer, não teve um processo, não teve uma experiência, não teve um prazer de ter conquistado aquilo, teve só tá aí. E ele mesmo deu uma entrevista depois falando que se fizesse ele faria de novo. Então eu acho que é do individual de cada um. Mas eu acho que a nossa vida é importante. E a tua vida, pra você é importante, porque pra mim a minha vida é importante, eu tratando ela como importante, eu trato a sua também. E é isso, cara. Tem muita coisa que eu aprendi aqui, galera. Se eu for falar muita coisa aqui, a gente até perde o rumo, vai pra um assunto, vai pro outro, vai pra um assunto, vai pro outro. Era uma coisa, sei lá, de uma live, de uma parada pra gente poder gravar e conversar aí, papos aí até umas horas. Demorou? E é isso, mano. Tem várias coisas aqui. Eu gravei esse vídeo que é o segundo vídeo do canal. Se você gostou aí, comenta aí. Comenta, sei lá, mano. Comenta qualquer coisa aí. Tem vários capítulos. Investiga o livro aí na internet. Se tiver algum ponto e vocês comentam aí que a gente vem aqui, faz uma leitura da parada e faz outras coisas também. Fechou? Lembrando que o intuito do canal, mano, é nós só trocar uma ideia, esparecer um pouco, tá ligado? E bora nós subir junto. Hoje nós não fez detalhadamente, mas nos próximos, não foi o intuito do vídeo fazer detalhadamente, foi o conteúdo. E vai ter outros conteúdos melhores. E é isso aí, rapaziada. Fechou? Pra quem gostou aí, deixa aí uma indicação, qualquer outra coisa num próximo vídeo. Curte aí, comenta, fechou? Muito da hora eu poder estar gravando esse vídeo aqui, quando eu paro e tiro aqui 40 minutos, 50 minutos para me gravar um vídeo, só tá eu e a câmera aqui, vocês estão vendo o vídeo depois, mas pra mim é bom, quando você fala e você se ouve, você também tem a oportunidade de aprender com você mesmo, tá bom? Então é isso aí, quem curte o canal, tamo junto e tamo junto, é nóis. Espero que eu tenha sido claro, não tenha rodeado muito e não tenha sido claro o objetivo. Contexto da sua própria autoimagem. É você quem cria o seu próprio desenho. De todas as formas. Fechou? Seja naquilo que você quer, um propósito que você tem para a sua vida, um propósito que você tem para a sua vida, que inclui a sua família.
O amadurecimento não é só depois que você é criança para depois de adulto. Na fase adulta, até a velhice tem amadurecimento de todas as formas. E isso não é só quando você tem filho, quando você é casado, quando você separa e casa de novo, quando você tem outro filho. Mas isso tudo são coisas que importam e agregam no amadurecimento, mas tem muitas outras coisas que possam trazer experiência, como, por exemplo, esse cara já morreu há quantos anos? Quantos anos que esse cara já morreu? Certo? E tá aqui, mano, uma parte de conteúdo que o cara fez, o cara investigou 500 pessoas, tá ligado? E tá aqui, tá ligado? E a gente pode ir aqui e ler. É como se eu estivesse conversando com outra pessoa e a gente vai entendendo. Se eu não entendi como é que tá o livro, é todo rabiscado, eu rabisco as partes que eu leio, tanto desse aqui como de outros livros também. Tem um livro também que é O Poder da Consciência também, que é um livro da hora. E é isso aí, mano. Tamo junto. Tomar mais um gole aqui do café e dar mais uns puxa ali. É nóis.